Olá, a live do Bunker está de volta e hoje eu vou trazer o tema sobre a escola de Frankfurt. Deixa eu... Nos primeiros episódios aqui a gente viu desde da gênese do marxismo com Karl Marx, passamos aí pela Revolução Russa, pela Revolução Marxista da Alemanha e também pelo Antônio Gramsci, que é o expoente da esquerda que mais vem influenciando principalmente o Brasil e a América Latina com a sua Revolução Silenciosa. Mas a Escola de Frankfurt também tem a sua importância, porque ela é contemporânea do período onde o Gramsci estava lá na cadeia, escrevendo os seus cadernos do cárcere e registrando o seu planejamento para atingir o socialismo. A liberdade de ideias e a liberdade de expressá-las sem sofrer censura moral sempre foram ideias correlacionadas e entrelaçadas. Mas ambas já morreram. Mas não morreram agora. A sua morte começou entre os anos 1930 e 1968, quando um grupo de intelectuais e filósofos se uniu para criar uma escola de pensamento que tinha como foco essencial a destruição da civilização ocidental e tudo o que ela representava, inclusive seu sistema econômico baseado no capitalismo, por meio da emancipação. Vamos conhecer alguns dos principais teóricos da Escola de Frankfurt e o que eles pensavam a respeito do projeto de sociedade pautado no pensamento desses teóricos. Primeiramente, nós temos o Max Horkheimer, um filósofo marxista que foi um dos pais fundadores da Escola de Frankfurt, a qual incorporava toda a moderna teoria crítica da sociedade e que, em grande escala, se caracterizava como neomarxista. Horkheimer, junto com Jürgen Habermas, Theodor Adorno e Herbert Marcuse, além de Erich Fromm, para citar apenas alguns dos principais, criaram a Escola de Frankfurt e seu Instituto para a Pesquisa Social, uma instituição que moldou o pensamento cultural do Ocidente como um todo, e principalmente o da Alemanha dos anos 30. De acordo com Horkheimer, a teoria crítica tinha o objetivo de libertar os seres humanos das circunstâncias que os escravizam. Assim sendo, seu principal objetivo era criar uma plataforma teórica e ideológica para uma revolução cultural. Ato contínuo, esse grupo de filósofos centrou seus esforços especificamente na cultura. É a cultura o que forma os fundamentos que modelam a mentalidade e a visão política das pessoas. Alterando-se a cultura, altera-se a mentalidade e a visão política das pessoas. Para alterar a cultura, é imprescindível controlar a linguagem
e as ideias. E para se fazer essa revolução cultural, era imprescindível se infiltrar nos canais institucionais, particularmente no sistema de ensino. Em suma, a teoria crítica é a politização da lógica. Horkheimer, ao declarar que a lógica não é independente de conteúdo, quis dizer que um argumento é lógico se ele tem o objetivo de destruir as estruturas e as bases culturais tradicionais da civilização ocidental. E é ilógico se ele tem o objetivo de defendê-las. Este, obviamente, é o pilar do que nós conhecemos como politicamente correto. E explica que o debate aberto e sem censura é vituperado como sendo algo subversivo e inflamatório. O politicamente correto despreza o debate aberto porque o vê como um gerador de discórdias e dúvidas, algo que estimula a análise crítica e impede uma uniformidade e uma hegemonia intelectual. Em suma, o debate aberto é sem censura, evita a predominância do chamado pensamento de manada, que é o cerne da revolução cultural. Meus amigos, nos últimos 30 anos, a gente observa a sociedade incorporando a prática do pensamento politicamente correto, achando que é moda, é bonito, é moderno, é aquela coisa, todo mundo busca a ser igual ao outro, em vez de ele olhar para si próprio e dizer, eu quero ser diferente dos demais. As pessoas fazem o quê? Não, eu quero ser igual às demais. E nessa de ser igual às demais, todo mundo começou a praticar o politicamente correto, criando o pensamento de manada. Faça um teste com qualquer pessoa para detectar se ela é um praticante do politicamente correto, é num bate-papo simples. No momento em que há discordância entre as pessoas que estão dialogando, o politicamente correto ele vai primeiro tentar ficar com a última palavra. Em segundo, ele vai começar a alfinetar o seu opositor, dizendo que ele é o dono da verdade, que a coisa não funciona assim. Em terceiro, ele vai virar as costas e vai sair andando. Esse é o perfil do diálogo do politicamente correto. O politicamente correto, o diálogo dele funciona da seguinte forma. Ele fala, o outro concorda. O outro fala e ele concorda. Então não há discordâncias, não há virulência, não há não estimula uma análise crítica, não é um diálogo que soma, mas é um diálogo soma zero. Fala-se muito e não se chega a lugar nenhum. A teoria crítica da sociedade, a guerra à religião e a descriminalização do crime. A escola de Frankfurt alegava que sua teoria crítica da sociedade era a teoria da verdade. A filosofia ocidental de São Tomás de Aquino, de Kant, passando por Hegel, passando por Schelling, por Goethe, deveria ser sumariamente descartada e substituída pelas regras próprias
e dogmáticas da Escola de Frankfurt, a qual continha todas as diretrizes do pensamento correto. Nas áreas da sociologia e da filosofia política, a teoria crítica foi além da interpretação e da compreensão da sociedade. Ela se esforçou para sobrepujar e destruir todas as barreiras que, em sua visão, mantinham a sociedade presa em sistemas de dominação, opressão e dependência. A teoria crítica da sociedade, ela também é vulgarmente conhecida no meio intelectual como criticismo. Uma das principais e mais controversas discussões diz respeito à animosidade da Escola de Frankfurt em relação à religião e à espiritualidade. Para os teóricos de Frankfurt, o cristianismo representa o ressurgimento institucional da filosofia pagã e Deus seria uma mera ficção. A religião leva as pessoas a projetarem seu sofrimento em uma entidade divina. Ela serve como distração da miséria causada pelo capitalismo. Em seu núcleo, não há nada mais do que a pura imaginação. À medida que as teorias darwinistas e freudianas foram desafiando a religião, o marxismo e o neomarxismo ganharam força para contestar a imagem mítica e obscurantista da milenar divindade institucionalizada. Não é Deus, mas sim o homem a entidade mais alta a ser reverenciada. A Escola de Frankfurt professa que o homem, na condição de mamífero e sendo um mero produto da natureza, destituído de qualquer espiritualidade, é totalmente limitado em sua existência, sendo conduzido pelos seus mais básicos e primitivos instintos e guiado por suas necessidades básicas. Não há espaço para o livre-arbítrio, não há capacidade de julgamento crítico e nem há a habilidade de distinguir o certo do errado. Não há presciência e não há racionalização. Essa posição tem suas raízes nas bases marxistas da Escola de Frankfurt, uma vez que o marxismo afirma que o homem é um produto da sociedade. Sua mente e seu espírito são determinados e moldados pelo mundo material. Por causa dessa vulnerabilidade aos fatores externos, a mente humana é vista como frágil e manipulável, de modo que, assim sendo, o homem não pode ser responsabilizado por suas próprias decisões. Essa ideia serviu como base para a descriminalização do crime, que é uma das teses da Escola de Frankfurt. Segundo Habermas, dado que o homem é um produto da sociedade, é inevitável que ele ceda aos seus impulsos primitivos e às suas tendências criminosas, uma vez que ele foi criado sob o jugo da violência estrutural de um sistema capitalista criminoso. Só nessa afirmação a gente pode ver da onde é que o nosso judiciário brasileiro se inspira quando ele olha para o criminoso e diz que o criminoso é vítima da sociedade. Né? A Escola de Frankfurt acreditava que, ao extirpar a humanidade da espiritualidade e ao destruir os bens materiais criados pelo capitalismo, que rodeiam os seres humanos, o homem viverá livremente, sem o sentimento de responsabilidade e sem o fardo de sua própria consciência. Os frankfurtianos prometiam liberdade sem o livre-arbítrio, preconizavam a emancipação por meio da assimilação intelectual e garantiam que seria possível haver igualdade sem justiça.
De acordo com a Escola de Frankfurt, todos os defeitos da humanidade começam na família. A família é a primeira e primordial entidade moral que encontramos. Essa entidade cria seus filhos de uma maneira autoritária, a qual gera adultos submissos, obedientes e dependentes. Em outras palavras, é a família o que nos prepara e nos programa para aceitar o fascismo. Sendo assim, ao se desacreditar e destruir o conceito de família, torna-se possível destruir o capitalismo e o fascismo em sua raiz. Mas, mais uma vez, fica explícito de onde é que vem, de onde é que surgiu as agendas de destruição da família. Por causa dessa atitude antagonista em relação à família, combinada com sua cruzada ideológica contra a espiritualidade, os filósofos de Frankfurt tinham de apresentar uma alternativa para essa instituição antiquada e, com isso, garantir um caminho seguro para o futuro. Ato contínuo, a solução estava em reprogramar a sociedade por meio de uma engenharia social revolucionária, de modo que todos passassem a se comportar da maneira esperada pela teoria social da Escola de Frankfurt. Todo comportamento humano deveria se tornar um mero e previsível ato de reciprocidade. Este, por si só, seria o código universal de ética que governaria a utopia frankfurtiana. Para impor e impingir esse código sobre a sociedade, eles propuseram a infiltração seguida da manipulação das instituições, dentre elas e principalmente o ensino, o sistema de ensino e a mídia. Deter o controle desses canais institucionais seria a maneira mais eficiente de impor e de promover a sua ética. O ensino controlado por sua ideologia forneceria a chave para a obediência garantida, extirpando toda e qualquer discordância, bem como todo e qualquer potencial de pensamento independente feito pelo indivíduo. As repercussões dessa estratégia são óbvias hoje. O ensino controlado pelo Estado condicionou as crianças e os adolescentes a, desde cedo, jamais questionar as políticas coletivistas do governo. Aliás, quando estudantes decidem fazer algum ato de rebeldia contra o governo, é justamente para pedir a imposição ainda mais de políticas coletivistas. Trata-se de uma estratégia que obteve um sucesso absoluto. Absoluto. O que os jovens, quando se manifestam nas ruas, eles pedem? Mais Estado, mais benefícios sociais. Estudantes pedem mais bolsas, mais restaurantes universitários gratuitos, transporte gratuito. A filosofia de Frankfurt coloca o Estado acima de qualquer coisa, mas diz que combate o fascismo e a obediência. Então, a família é opressora e cria pessoas dependentes e obedientes. Só que, na verdade, a teoria crítica de Frankfurt cria robôs para o sistema. Porque ninguém pode falar absolutamente nada contrário ao que o Estado, o governo, ele vem praticando. Ele só pode pedir cada vez mais governo, cada vez mais políticas coletivistas,
Até a política foi coletivizada. Nós temos aí, há quantos anos, candidatos a vereador, deputados, que são coletivos. A chapa não é um candidato, é um coletivo de várias pessoas que se candidata a uma vaga de deputado ou vereador. Então, o coletivo e o Estado está acima de qualquer crítica. Como disse Lew Rockwell, se toda a propaganda governamental inculcada nas salas de aula conseguir criar raízes dentro das crianças à medida que elas crescem e se tornam adultas, essas crianças não serão nenhuma ameaça ao aparato estatal. Elas mesmas irão prender os grilhões aos seus próprios tornozelos. E isso já vem acontecendo há décadas. A Escola de Frankfurt criou o dogma de que liberdade e justiça são termos dialéticos, o que significa que eles estão em completa oposição um ao outro, em um jogo de soma zero, em que mais liberdade significa menos justiça, e mais justiça é igual a menos liberdade. Baseado nessa dialética, a liberdade era a tese e a justiça era a sua antítese. Essa interessante abordagem dialética foi adotada das ideias e obras de Friedrich Hegel. A Escola de Frankfurt, no entanto, distorceu o núcleo deste conceito e desnaturou sua lógica consequencial. Em suma, a principal diferença entre as abordagens dialéticas de Hegel e de Horkheimer está em suas respectivas conclusões. Hegel, um idealista, acreditava, assim como Kant, que o espírito cria a matéria, ao passo que, para Horkheimer, um discípulo de Karl Marx e de sua teoria do materialismo, é a matéria que cria o espírito. Marx afirmava que o mundo, a realidade objetiva, podia ser explicada por sua existência material e por seu desenvolvimento, e não pela concretização de uma ideia divina absoluta, ou como resultado do pensamento humano racional, que é a postura adotada pelo idealismo. Consequentemente, para a Escola de Frankfurt, colocar limites sobre o mundo material, colocar regras externas e diretrizes sobre o ambiente no qual os indivíduos vivem, pensam e operam, seria uma medida que, na visão deles, seria suficiente para moldar a experiência cognitiva dos indivíduos e, com isso, confinar seus espíritos aos parâmetros desejados. Esse é o ponto-chave que liga a Escola de Frankfurt àquilo que hoje conhecemos como o politicamente correto. No cerne do politicamente correto está a crença de que menos liberdade garante mais justiça e, consequentemente, mais segurança. Vamos lá. Reflitam essa lógica. Menos liberdade garante mais justiça e mais segurança. Ou seja, não se combate a causa do problema da insegurança. Se tira a liberdade para possivelmente se ter mais justiça e mais segurança. Este mantra é regurgitado por meio de instituições acadêmicas e discursos políticos, inserido em valores sociais e plantado na mente das gerações mais jovens, que são os futuros eleitores, por meio das escolas e faculdades, exatamente como era a intenção
da Escola de Frankfurt. Em vez de criar uma plataforma que estimule o desenvolvimento do indivíduo por meio do raciocínio lógico, do questionamento e dos diálogos estimulantes, conversas que somam, o sistema institucional funciona como uma linha de montagem mecanizada que tem o objetivo de padronizar e homogeneizar os indivíduos, condicionando-os a se submeter ao status quo, sempre dizendo sim e jamais questionando. Esta é a lógica da teoria crítica da sociedade, ou criticismo, e o elemento central do politicamente correto. Trata-se de uma tentativa de controlar a inerente entropia das ideias humanas e todo tipo de pensamento independente, de controlar o fluxo das ideias humanas e de conformar as experiências humanas a um imobilismo antinatural. Em última instância, trata-se do objetivo de quebrar o espírito do indivíduo e deixar sua mente de joelhos perante os ditames dos filósofos. Daí vem o termo marxismo cultural. Os marxistas praticamente abandonaram a velha retórica da luta de classes, que envolvia as classes capitalistas e proletárias, e a substituíram pelas classes opressoras e oprimidas. As classes oprimidas incluem as mulheres, as minorias, os grupos LGBT e várias outras categorias mascotes. Até os indígenas e os negros entraram nesse grupo de classes oprimidas. Já a classe opressora é formada por homens brancos, heterossexuais, que não sejam ideologicamente marxistas, como os próprios fundadores da Escola de Frankfurt. O marxismo cultural nada tem a ver com a liberdade, com o progresso social ou com um suposto esclarecimento cultural. Ao contrário, como o próprio Horkheimer deixou bem claro, tem a ver com a criação de indivíduos idênticos, que não se confrontem entre si e que não troquem ideias, operando como máquinas automáticas e sem emoção. No cerne da Escola de Frankfurt está a ideia de que o pensamento pode ser controlado por meio da imposição da doutrina do politicamente correto. A base desta ideia é o polilogismo marxista, o qual dizia que diferentes grupos de pessoas possuem diferentes modos de pensamento e seguem diferentes tipos de lógica. Os marxistas tinham um álibi para não debater com pessoas das quais discordavam. Eles simplesmente rotulavam seus oponentes como burgueses apologistas da classe exploradora, cujos argumentos utilizavam uma lógica que não era aplicável à classe proletária. Essa linha de raciocínio, em última instância, implica a negação de que a lógica sequer exista. A verdade passa a ser simplesmente aquilo que os marxistas decretam ser. A Escola de Frankfurt segue esta mesma lógica. Por isso, ela e seus seguidores estão hoje entre os maiores inimigos da liberdade e da mente humana livre e consciente. Com o advento das redes sociais e esse combate que existe entre o Estado e a população da esquerda contra quem discorda deles, o argumento da esquerda que está no poder e que já tomou de assalto a máquina estatal, os três poderes do Estado,
ficou muito mais fácil. O argumento deles hoje qual é? Quem discorda deles, eles dizem que é fake news. E buscam fechar os canais daquela pessoa. Primeiro, fazendo uma campanha de difamação nas redes sociais, dizendo que o cara é nazista, é fascista, é homofóbico, é tudo que não presta para eles. Se essa pessoa não se amedrontar e continuar fazendo uso do seu direito de liberdade e livre expressão, aí entra o judiciário e fecha a conta, né? Bloqueia. É um ostracismo. As pessoas, elas têm vários canais de comunicação, né? Várias redes sociais, blogs, sites, etc. Mas no momento em que as pessoas deixam de observar aqueles canais, ou aqueles canais são fechados pela repressão do Estado, aquela pessoa perde voz, perde eco, perde palanque. Porque, infelizmente, já há muito tempo, há mais de 20 anos, a maioria das pessoas são politicamente corretas, podem ser contra o PT, contra o Lula, contra as práticas do governo, mas lá no íntimo delas, elas praticam o politicamente correto, gostam do Estado, gostam do coletivismo, gostam de política pública. E se as pessoas repararem quantas e quantas matérias em noticiários que mostram problemas nas cidades, nos estados e no próprio país, em que o jornalista chega e diz assim: temos que reivindicar mais políticas públicas para resolver o problema. Ou seja, mais Estado, mais socialismo, menos liberdade. A insegurança que se tem hoje, porque o crime está espalhado em toda a malha da sociedade, só contribui para o Estado. Os bandidos estão soltos e o cidadão está preso. E quando o cidadão sai para produzir, para sustentar a máquina do Estado, ainda corre o risco de ser assaltado ou morto no caminho de ida ou volta do trabalho. Há mais de 20 anos, toda a estrutura, não só política, a estrutura de Estado e a própria sociedade, ela está socializada, praticando e vivendo o socialismo 24 horas por dia. Não adianta a pessoa chegar e dizer assim: eu não sou a favor de tal minoria, ou eu não sou a favor de tal grupo, eu não sou a favor de tal agenda da esquerda, eu não gosto dos políticos de esquerda, dos partidos de esquerda. Se na prática, no seu dia a dia, ele é uma pessoa que doutrinada e praticante do politicamente correto. Então ela própria se contradiz. Ela se diz contra a esquerda, mas ela, praticando o politicamente correto, ela acaba sendo mais um dentro daquela manada subserviente e obediente que a doutrina da escola de Frankfurt sempre almejou. Nosso próximo episódio, eu vou trazer aqui a desconstrução da esquerda pós-moderna. Até o próximo episódio.